Boa noite, que é o Alma Calister. Bem-vindos à nossa reunião Sou Bem, perguntas e respostas, assuntos livres. Mas geralmente a gente tem bastante assunto sobre Ho'oponopono. Esse é o dia que temos a oportunidade de realmente tirar dúvidas, falar com as pessoas, ouvi-las também, no sentido do que elas estão querendo saber e assim por diante. Tem as cartas de moderação, o que deu? Então, eu vou só conversando um pouco sobre algumas questões que a gente vai abordar hoje e um pouquinho mais na frente eu vou falar do assunto que está na chamada para a nossa reunião. É justamente tem a ver com os eventos que estaremos realizando agora em novembro e dezembro. Esses eventos eles estão anunciados lá no site soubem.com. Bem-vindos, por favor, compartilhem dessa live para a gente ter mais pessoas participando e eu ter a condição de ter perguntas para poder responder. Tá? Maria Denise está presente, Maria Célia também, Scarlett na moderação, como eu te falei. E aguardando um pouquinho e aos poucos a gente vai formando o grupo aqui para poder conversar mais. Tá? Então é isso. Eu vou iniciar então falando do fato que nós temos uma vivência presencial em Nazaré Paulista, em São Paulo, dia 1, 2 e 3 de dezembro, no interior de São Paulo. Todas as informações estão lá no soubem.com, e um pouquinho mais na frente, nessa reunião, eu vou falar sobre a pauta dessa vivência, o que a gente vai estar fazendo, tratando, e também a pauta de 2 workshops que estaremos fazendo em Santa Catarina. Temos um em Joinville no dia 11 de novembro, e dia 2 de novembro a gente tem outro workshop em Rio do Sul. Ainda estamos querendo marcar mais um workshop, justamente para aproveitar essa nossa ida a Santa Catarina, para poder ter mais acesso e poder atender melhor as pessoas na região. Então, os workshops em si, eles vão abordar algumas questões relacionadas à prática do Ho'oponopono, especificamente, que é o que as pessoas querem saber sobre como aplicar, a melhor forma de aplicar. Inclusive, a gente faz a chamada para esses workshops, especificando o fato que tem 3 coisas que realmente travam a pessoa, bloqueiam a sua expressão pessoal. E nesses workshops nós vamos tratar desses bloqueios mesmo, e explicando por que a pessoa passa por isso. Todos nós temos algumas questões a serem resolvidas, podemos ter sucesso, ser bem resolvidos em uma série de outros aspectos da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que precisamos melhorar. Melhorar no sentido assim, da limpeza. Não na percepção de que há algo quebrado na gente. É simplesmente o fato que nós fazemos as nossas escolhas a partir do que chamamos de memórias. São os programas que rodam na mente. Então, a pessoa, ela não escolhe ela mesma, ela não tem consciência de quem está escolhendo por ela. Por isso ele sempre fala que memória, no comando da pessoa, ela fala, ela pensa, ela age, ela se apresenta como sendo a pessoa. Ela se justifica, ela tem todo um discurso. Então, a gente se acostuma com isso e acha que aquele ego, aquela memória, é a gente, mas não é, nós somos muito mais. As memórias, elas limitam a expressão da pessoa. A pessoa fica enquadrada dentro de um sistema de crença, dentro de parâmetros de expressão, tudo em função de uma formação, de um condicionamento, consequência de, muitas vezes, traumas, abuso, violações, coisas que foram impostas,
na infância, principalmente. Então, as decisões na vida são tomadas a partir desses registros memórias. Então, no workshop, nós vamos trabalhar especificamente como limpar esses bloqueios, essas tralhas todas que impedem a pessoa de se expressar plenamente. Agora, na vivência presencial, que são 2 dias, a pessoa chega na sexta-feira, tem uma confraternização, isso estou falando de Nazaré Paulista, em São Paulo, dia 1, 2 e 3 de dezembro. A gente vai chegar no local, vamos conversar, abordar alguns assuntos, mas a vivência mesmo em si começa no sábado e conclui no final do dia de domingo, no final da tarde de domingo. Aí é um tempo que nós temos especificamente para tratar do portal. O portal sendo essa meditação que a gente faz, desenvolve já há alguns anos nas sessões virtuais e também em vivências. Só que as nossas vivências, esse tempo todo, sempre têm sido em função do Ho'oponopono, utilizando da EFT também uma forma de facilitar, agilizar o desbloqueio das coisas que a pessoa tem um determinado apelo, dentro disso que eu estava falando, de que ela considera as memórias como algo que define ela como pessoa. Então, na vivência no presencial, a gente tem tempo para trabalhar essas memórias, limpá-las, e assim a gente consegue ver qual é o nosso potencial real, verdadeiro, a partir da nossa essência. Cada um de nós é totalmente diferente, é único. Aí que está a maravilha da capacidade de criação do ser humano. Nós somos criadores e, ao mesmo tempo, testemunhas dessa criação. A gente cria a partir da inspiração divina que chega em nós, desse espaço que é limpo através do Ho'oponopono, e a partir das inspirações nós conseguimos, então, nos expressarmos, desenvolver os nossos talentos e realmente estabelecer um novo padrão de vida e de abundância, prosperidade e felicidade na vida. Então, a vivência vai ser para tratar desses aspectos, através do portal. Aprendendo a fazer a subida, tem uma estrutura que é estabelecida, que chamamos de um portal, é um lugar seguro, onde não há uma interferência de sistemas de crenças e outras coisas que muitas vezes atrapalham a pessoa a manter um foco naquilo que ela está querendo fazer. Em termos de um processo meditativo, de projeto mesmo para a sua vida, para as coisas que ela quer desenvolver, tudo isso o portal auxilia a pessoa a estabelecer um novo padrão, um padrão limpo, sem essas interferências que muitas vezes faz a pessoa dispersar, tirar o foco daquilo que ela está querendo realmente desenvolver para si. Então, vivência dia 1, 2 e 3 de dezembro em Nazaré Paulista, no Retiro de Nazaré, no interior de São Paulo. As informações estão lá no site Sou Bem. Aqui nos comentários vão aparecer esses links, a Ana Lúcia colocando, a Scarlett colocando. Então, é só acessar a página e ali tem o como chegar, o que estaremos fazendo, o custo e tudo mais. É só garantir o seu lugar. Tá? Aí tem um tempinho ainda, mas o ideal é fazer a sua inscrição quanto antes, justamente porque, por ser no presencial, tanto a vivência como os workshops, o espaço é limitado, então é importante garantir o seu lugar. Tá? O Marco Giannichini colocou aqui as informações sobre essa vivência lá em Nazaré Paulista. É só acessar o que ele está colocando aqui. Ele é a pessoa responsável, ele faz o atendimento no suporte@soubem.com. Qualquer pergunta relacionada a esse evento é com ele. Tá? Os workshops tem uma logística diferente, e no caso a Scarlett, ela está responsável,
e o acesso a ela, através do WhatsApp, através do formulário lá na página de cada workshop, é fácil. Ela está sempre disponível para tirar dúvidas e também facilitar a sua compra, seu acesso. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Lembre-se de colocar as suas perguntas aqui nos comentários e vamos respondendo. Tem algumas pessoas que me perguntaram sobre a sala GVO. A gente não está utilizando mais essa sala porque ela não dá o devido suporte. Ao mesmo tempo, ela está muito instável porque a plataforma dela já também não tem o devido suporte. É o Adobe Flash. E o Adobe está terminando com o Flash, não vai mais disponibilizar. Tem outros programas que funcionam melhor. Então, essa sala ela era montada no Flash e, por isso, a gente estava tendo muita dificuldade em sustentar a transmissão. Às vezes, as pessoas não conseguiam ficar na sala. Tudo dependia muito da conexão. Então, nós estamos vendo outras opções, temos feito através de um aplicativo no YouTube, mas também tem um problema de delay, e ontem na sessão, eu não sei se foi em função do que era bem forte, e o trabalho desenvolvido gerou muita resistência, então isso refletiu na transmissão, isso acontece. Mas ainda vamos ver uma opção para isso, para as nossas sessões virtuais. Amanhã a gente tem uma sessão virtual, vamos ver como é que vamos desenvolver isso. Tá? Então, essa é a explicação. Sala GVO, até o presente momento, não estaremos utilizando mais, inclusive tem que mudar lá no site as informações sobre os acessos. E no e-book que você recebe gratuitamente sobre o Ho'oponopono, ali tem também o manual da sessão, mostrando como a pessoa pode se colocar, estabelecer um padrão para a sessão. E ali tem informações sobre essa sala que nós estamos utilizando mais. Então, vou tirar isso do e-book também. Tá? São Brito, eu trabalho com o Ho'oponopono e um presídio de segurança máxima aqui na minha cidade. O grupo de internos está sendo maravilhoso o resultado. Muito, muito legal. Se tu puder compartilhar da tua experiência junto ao nosso grupo fechado lá no Face, seria bom. Lógico, não vai dar nomes ou o que seja, mas é muito legal compartilhar do que tu está aprendendo com isso. É uma limpeza de muita responsabilidade mesmo. Tá? Mas grato aí pelo comentário. Robert Smith, welcome. O Robert é o desenvolvedor do Faster EFT, o EFT mais rápido, que é um desdobramento da EFT do Gary Craig, que eu aprendi também. E a gente usa uma forma de fazer EFT semelhante à dele. Eu concordo com muita coisa que ele apresenta. Então, tem uma correspondência. Deixa eu ver quem mais. Heloísa, bem-vinda. Ok. Lembrando, então, enquanto não há perguntas aqui, eu tenho um livro que lançamos em Porto Alegre. Esse livro, ele é a didática do Ho'oponopono, bem clara e voltada para o público brasileiro, porque é a experiência de 10 anos divulgando o Ho'oponopono, praticando o Ho'oponopono. São relatos, depoimentos de várias pessoas também, e tudo dentro dessa didática que nós desenvolvemos no portal. E essa meditação muito especial que fazemos nas sessões virtuais, e também é o alicerce para as nossas vivências e para os workshops. Então, esse livro você pode adquirir através do soubem.com e você recebe uma cópia assinada por mim com uma dedicatória. Esse é o grande diferencial. E tem
umas histórias bem legais compartilhadas desse livro. Tá? Keila Lima, estou lendo o livro Limite Zero. Estou maravilhado. Sim, o Limite Zero foi como, basicamente, a maior parte das pessoas chegam no Ho'oponopono. O Joe Vitale depois escreveu outro, que tem o nome de Marco Zero, e ele amarra bem o desenvolvimento dele na aplicação do Ho'oponopono. Agora, esse livro aqui, A Descoberta do Ser, complementa esses dois livros, porque ele parte da prática, não é teoria. O livro do Joe Vitale, O Limite Zero, tem algumas coisas que, na época, ele foi explicando, ensinando, mas dentro de uma ótica, um filtro, digamos assim, da maneira dele entender essas questões de intenção, de lei da atração e tudo mais. Então, depois, no Marco Zero, ele já dá uma clareada nesses aspectos. E realmente facilita bastante. Agora, o Descoberta do Ser, ele tranquiliza a pessoa em relação a algumas coisas que no Limite Zero não ficaram bem esclarecidas, digamos assim. Tá? Então, complementa esses dois livros do Joe Vitale. A Scarlett colocou o link aqui do Soubem. Vocês podem adquirir o livro através do WhatsApp dela também e do nosso site. Deixa eu ver aqui. David McAllister, meu primo, presente também. Não sei quanto tempo ficam, já que ele está falando em português, mas dá para pelo menos a gente se ver. Outra coisa, aqui atrás, essa pintura do colibri, ela faz parte de um projeto que eu iniciei há 2 anos atrás. E nós temos vários cartazes que foram desenvolvidos a partir desse tema do colibri. O colibri é uma ferramenta que se apresentou em 2008 dentro do workshop Prosperidade, que eu estava fazendo naquela época, online. Esse workshop está disponibilizado, são vários vídeos, gravações de sessões que fizemos, e tem e-books relacionados a 3 maneiras de olhar a abundância. E a ferramenta Colibri se apresentou para mim nesse workshop, e trazendo uma nova percepção, uma nova visão do que é a abundância, tendo o Colibri como uma ferramenta de limpeza de sentimentos de escassez, de insuficiência financeira, de escassez de melhores condições, de não merecimento, baixa autoestima. O Colibri ele abrange tudo isso, porque ele representa justamente o vício de vida, a energia vital, a abundância mesmo, coisas boas se apresentando. Então, os cartazes que nós temos disponíveis, eles tratam de algumas virtudes, aspectos do colibri, como otimismo, ação, facilidade. Tudo isso você pode ter esse cartaz, e o que ele vibra em termos desse aspecto, dessa qualidade, vibra no seu ambiente. Então, é uma coisa bonita de se ter, de se presenciar e trabalhar com isso na limpeza. Tem algumas pessoas que têm muita afinidade com o colibri, a ferramenta colibri. E eu fico bem grato pelo fato que tive essa experiência, e ele realmente confirma muita coisa em termos do benefício do Ho'oponopono em nossas vidas. Então, cartazes colibri lá no soubem.com tem um ícone específico. Lá no Soubem, a gente colocou todos os assuntos representados por um círculo com uma imagem. Clicando naquela imagem, você é levado para aquele site ou página com aquele assunto, aquele produto. Tá? Soubem essencialmente para servir como a espinha dorsal de todo esse trabalho que a gente desenvolve, tanto com o Ho'oponopono, quanto com o EFT,
com o próprio portal. Boa noite a todos vocês. Deixa eu só vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Ok. Grato aí pela presença de vocês. Ana Lúcia colocou o link do livro aqui também. Grato, Ana Lúcia. Ana Lúcia faz parte da moderação. Geralmente ela está presente nas nossas vivências também, fazendo parte da equipe, junto com o Marco, o Cláudia Maria, a Scarlett e outras pessoas que às vezes estão podendo participar, auxiliar nesse trabalho. E sempre muito bem-vindo a presença dessas pessoas queridas, amigas, e que tem essa sintonia com o que desenvolvemos em termos de Ho'oponopono no portal. Bom, o que a gente estava falando em termos do tema dessa nossa reunião é porque muitas vezes a gente sempre acaba falando que dentro desse olhar do Ho'oponopono portal, nós não falamos em termos de evolução, de que tu precisa se consertar. Dizemos sempre que não há nada a ser consertado, né? Porque somos seres perfeitos. E até a manifestação da imperfeição, do sofrimento, o que seja, é uma manifestação perfeita disso que a gente está passando. É uma manifestação que parte de um hábito de pensar. Muitas vezes a gente diz vício de pensar. São programas que ficam se repetindo, que determinam um padrão, e esse padrão, depois de um tempo, ele somatiza no corpo. Então, é importante fazer a limpeza justamente da memória que está determinando esse padrão em sua vida. Por isso que a gente tem a vivência, temos os workshops, justamente para destacar, trazer à tona esses aspectos e fazer a limpeza dos mesmos, utilizando de alguns recursos, ferramentas que nós temos dentro do Ho'oponopono. Então, a chamada hoje, a gente colocou que tentar solucionar um problema é a melhor maneira de mantê-lo. Então, nós te convidamos, quer aprender uma nova forma de chegar nas soluções? Porque é justamente isso. A Molly Simeona, dentro da apresentação dela, do Ho'oponopono, ela sempre mostrava que quanto mais a gente mexia, queria consertar determinada coisa, muitas vezes pior ficava. Porque tudo tem o seu tempo, o seu devido lugar. E a partir do momento que tu para de querer se consertar, as coisas vão se encaminhando de uma forma que tudo se resolve. Agora, quando se faz a limpeza, facilita muito essas coisas ocuparem os seus devidos lugares, como eu falei. É a limpeza mesmo que tira essas coisas de raciocínio e de querer conceber soluções e ficam atrapalhando, atravancando e tomando o seu tempo e seu espaço. Quando a gente limpa isso, o espaço está livre para as inspirações chegarem, trazendo as soluções para a gente. Então, o exercício é esse. É aprender uma nova forma de chegar nessas soluções, de receber essas soluções através das inspirações. Tem diversas maneiras. No workshop, a gente faz uma subida ao portal, e lá no portal nós temos a condição, então, de conversar, trocar ideias e realmente tratar de assuntos de uma forma específica, sem as interferências de pensamentos e sistemas de crença, que muitas vezes a pessoa ela tem uma identificação tão forte que aquilo fica categorizando um estilo de vida, um jeito de pensar, e ela não percebe. Mas quando se faz a subida ao portal, no workshop, por exemplo, a coisa ela desanda, é uma estrutura mental que não consegue se manter.
Então, através da limpeza no portal, no workshop, a pessoa começa a se enxergar, começa a entender a importância do se perdoar e de perdoar o próximo. Então, aí é o processo de reconciliação consigo mesma, chegando ao ponto que ela começa a entender o que é o verdadeiro se amar. Esse é o trabalho que a gente desenvolve nos workshops. Na vivência, como eu disse, essa vez nós vamos trabalhar o como fazer a subida ao portal, as partes dessa estrutura que é a subida ao portal, que garante à pessoa uma segurança para não ter interferência de crenças em entidades, em obsessores, tudo que tem a ver com um sistema de crença que muitas vezes a gente valoriza devido a condicionamentos, a um costume que a gente tem a partir de família, cultura e tudo mais. Na vivência, isso fica bem claro, que a pessoa abre mão disso para poder receber algo novo. E a partir desse novo, que ela começa, então, a ter novas respostas, diferentes das anteriores. E aí tem algo que a gente faz, mostra, que muda justamente o padrão que a pessoa está acostumada a vivenciar e que muitas vezes é de sofrimento e problema. Tem uma pergunta aí no WhatsApp. Do WhatsApp? Tá, eu vou ver aqui, a Scarlett colocou. Deixa eu ver só um minutinho, por favor. É que aqui para mim Tá, agora está chegando. Grato Glorinha Gonçalves pelo elogio para o livro, Descoberta do Ser. Minha irmã Lúcia também está presente. A Scarlett colocou a pergunta do WhatsApp. Gostaria de saber a diferença da FT do portal das outras. Originalmente, eu aprendi a FT, Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, com a pessoa que essencialmente inventou, desenvolveu o sistema, que é o Gary Craig. Mas tinha algumas coisas que, depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu percebi que não existia algo que ele afirmava existir, que em inglês eu tenho um nome, agora me escapou, mas é algo que atrapalhava justamente a limpeza no sentido daquilo que estava pegando na pessoa, na sua expressão. Então, aí eu comecei a fazer uma FT, uma variação dela, mas sem essa disfunção que ele dizia que existia e que tinha a ver com a energia fluindo no corpo. O fato é que toda disfunção é de memória. Toda disfunção é de memória. É programa. Então, a energia flui conforme o programa. Não é uma interferência energética, no caso. É uma maneira de pensar, de conceber, de entender o mundo. Então, eu passei a fazer dentro dessa compreensão, sem uma fórmula, né? Ele tinha várias fórmulas. Agora, esses anos mais recentes, ele mudou a maneira dele abordar, fazer a FT, e está mais alinhado com o meu entendimento disso. A pessoa que estava aqui, não sei se continua, o Robert Smith, ele desenvolveu uma outra FT, que ele deu o nome de Faster EFT, FT mais rápido, onde ele usa um número limitado de pontos, de meridianos para tocar. E eu prefiro a maneira dele fazer isso, porque é bem mais objetiva, mais clara em termos da limpeza. Isso que a gente faz em termos do Ho'oponopono e workshop e vivência. Então, essa é a diferença. Podemos dizer que a nossa FT, em vez de ser técnicas de libertação emocional, é emoção focada
transformada. Por quê? No Ho'oponopono, a gente diz que você precisa pegar o sentimento, fazer a limpeza em cima do sentimento. Então, quando tu usa a EFT, tu está destacando esse sentimento, a emoção. E é em cima dessa emoção que se faz a limpeza. Então, usando o Ho'oponopono, através dos toques nos meridianos. E funciona muito bem, assim, no presencial. A participação, a ressonância desse propósito de limpeza realmente funciona muito bem em grupo de pessoas. É algo que a gente valoriza muito e sempre fazemos evidência em função do benefício que traz. Então, essa é a diferença. É uma maneira de ver, mas, como eu disse, Gary Craig agora ele está mais alinhado com isso em termos da maneira de fazer, mais simples e clara. Mais alguma pergunta? Ainda temos um tempo. Lá no Solvay, como vocês vão no Solvay, vocês vão ver que temos vários outros produtos que são bastante interessantes, podem ser explorados e temos bastante informações sobre eles. Temos algumas coisas novas, como magnésio, que é o cloreto de magnésio, junto com o Hormuz, que é o Auri Elixir, e traz uma absorção melhor do magnésio para a pessoa através da pele. Por isso que é magnésio transdermal. Porque tem muitas pessoas que têm uma dificuldade ao beber a mistura do cloreto de magnésio por ser amargo, é desagradável. Então, através da aplicação na pele, a absorção é melhor e não tem essa coisa de, muitas vezes, dar um enjoo. E funciona muito bem para a pessoa tratar essa deficiência de magnésio, que na nossa alimentação tem pouco magnésio, então precisa realmente ser suplementado. Então, esse é um produto que a gente está muito feliz com a capacidade dele de resolver essas questões. Principalmente para quem está passando por problemas de artrite, artrose, dores nas articulações, tudo que é consequência justamente da falta de magnésio também. Então, dê uma olhada lá no site para ver esse produto. E outros, o carro-chefe sendo o prata coloidal. É importante manter o sistema imunológico bem forte, ingerindo a prata coloidal. A Maria pergunta, depois de fazer a limpeza, qual devo fazer em seguida? Desculpe, a limpeza que a gente fala é o uso, no caso, das 4 frases, em cima do sentimento que você está tendo, que está te incomodando. Tá? O Ho'oponopono é isso. Sentiu uma interferência, algo chegando, te incomodando, tu pensa, te amo para aquilo. Resista à tentação de querer analisar, categorizar o que está te acontecendo. Porque o julgamento ele é automático, ele parte das memórias. As memórias estão sempre julgando, se comparando, buscando o quê? A validação daquilo que ela considera como sendo ela, em relação às outras pessoas. Então, é importante não entrar na onda da memória. Tá? O julgamento vai aparecer, e junto com o sentimento. Então, quando o sentimento vem, tu já pede a limpeza. Te amo, é o pedido de limpeza. Tá bom? Agora, numa situação mais forte, onde a pessoa tem uma dificuldade de lidar com um determinado assunto ou questão, aí é bom ela estabelecer uma frase para a sua limpeza. Então, ela pode
que é uma frase simples. A gente tem um e-book Ho'oponopono, que tu baixa no site, que é Divindade limpa em mim. Tudo isso que está me fazendo vivenciar isso, esse problema, essa questão. Limpe tudo isso, transmute tudo isso a mais pura luz. Então, isso é uma frase básica de pedido de limpeza. Agora, precisando de uma estrutura mais forte para fazer a limpeza, para realmente entender, ancorar o teu propósito para a limpeza, aí a recomendação é usar o Divino Criador, a petição Divino Criador. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho e Um, se eu, aí tu coloca o teu nome, a minha família, meus parentes ancestrais lhe ofendemos, aí coloca o nome da pessoa, a sua família, parentes e ancestrais, e pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixo isso limpar, purificar, libertar, cortar todas as recordações, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias em coisas positivas, em bem-estar. Limpeza é isso. É só isso. Então, essa é a estrutura que tu pode usar, porque é a forma como a Mona Simeona fazia a limpeza. Ela não usava das 4 frases. As 4 frases do Ho'oponopono foi o Dr. Len que introduziu. E justamente para o mundo a partir do livro Limite Zero. Então, é um acréscimo dele, assim como aqui no Brasil, o nosso acréscimo em termos de ferramentas tem o colibri, como a gente falou antes, tem a própria subida ao portal, é uma ferramenta de limpeza. A variação da pilastra da paz do eu, que é a pilastra da paz do ser, tem uma explicação para isso, lá no e-book também, e aqui, né, nesse livro também tem a explicação. Então, são pequenos detalhes, mas são ferramentas importantes a serem utilizadas e aplicadas, porque todas elas trazem resultados. Tá? Então, na sequência, depende muito do teu discernimento em relação ao que está te acontecendo. Esse discernimento, ele vem com o tempo, com prática. Não é assim de uma hora para outra. Mas pode usar o básico que tu vai chegar nesse lugar de poder enxergar o que fazer. Thelma, muito esclarecedor, gratidão, gratidão a ti. Marcos, bem-vindo. Maria Lúcia Galgani também presente. Então é isso. Tá? Como eu disse, acesse lá o Ho'oponopono através do Sou Bem. Tem tudo ali em termos do que tu precisa saber para aplicar o Ho'oponopono de maneira bastante efetiva. As informações são gratuitas. As nossas sessões nas terças e quintas são gratuitas também. Tudo isso é para servir muitas vezes como pronto-socorro para a pessoa. Ela chega e ela tem um lugar onde ela vai aportar e ter as informações para ela realmente poder resolver questões em sua vida, sem muito esforço, simplesmente recebendo, se banhando nessa energia do bem que é as sessões que a gente faz. Maria Lúcia, agora posso assistir, não está mais na outra sala, né, Maria? O que a gente falou no início, a nossa sala virtual lá realmente não estava nos atendendo bem, inclusive estava provocando um êxodo de pessoas. Que difícil comparecer e ficar para fazer uma coisa de limpeza se a plataforma em si está dando problema. Então, vamos ver se amanhã conseguimos desenvolver lá no canal do YouTube. Lembre-se, perguntas, coloque aqui nos comentários. Pode ser qualquer assunto dentro da minha capacidade de responder, tanto no Ho'oponopono quanto os assuntos que temos lá no site Sou Bem. Como eu falei, prata coloidal, ouro coloidal, tudo isso tem a sua razão de ser, seus benefícios. A gente agora, nós estamos com uma questão
relacionada à produção desses geradores de orgônio, que as pessoas às vezes chamam de orgonites, que é o nome em inglês, orgonite. Em português seria orgonita. O gerador de orgônio ele tem o propósito de, essencialmente, limpar o que vibra no seu ambiente, em termos de até pensamentos. Já tivemos vários relatos sobre a qualidade de clima emocional que isso aqui facilita a pessoa ter no seu ambiente de trabalho, no seu lar. Colocando na cabeceira da cama ajuda muito a fazer uma limpeza do tipo de sonho que a pessoa tem. Ela facilita tu se ligar com a tua mente subconsciente para ter essa limpeza. Porque está vibrando algo que é do bem mesmo. Então, nós temos agora o Godofredo produzindo esses geradores de orgônio, e o Godofredo foi o que originalmente introduziu aqui no Brasil esses orgonites. E, essencialmente, fomos nós, a partir de 2004, por aí que tivemos que educar as pessoas sobre o que é orgônio e os aparelhos que transmutam o orgônio. E nós temos um e-book lá no site dos geradores, que você pode acessar pelo mesmo site Soubem, que mostra como utilizar, como aplicar esses aparelhos, e tem variações de pingentes que podem ser utilizados de forma terapêutica. Tá? Dá uma olhada lá no site para ver isso. Vale a pena. Tá? E qualquer pergunta que tiver, a Scarlett é responsável pela parte do contato no site dos geradores, e ela pode também responder, tirar qualquer dúvida que você tiver sobre o uso desses aparelhos. E lá no Soubem Auri, que é um site onde temos a prata coloidal, ela também atende e responde a essas questões relacionadas aos produtos. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Como eu disse, agora já tem mais pessoas participando. Se há mais pessoas da região de Joinville, Rio do Sul, nós estamos trabalhando a divulgação desses 2 workshops e estamos querendo fazer mais um nessa região, justamente para aproveitar a nossa ida até Santa Catarina. Se você souber de grupo, que estiver interessado em fazer um workshop de Ho'oponopono, entre em contato conosco, por favor. Tá? Então, essa ida a Santa Catarina é para Joinville e Rio do Sul. Ainda temos um contato em Florianópolis, mas não tem nada definido ainda. Tá? Então, é uma questão de tempo. E a vivência lá em Nazaré Paulista, aí é o contato com o Marco Giannichini. Ele é que pode dar todo respaldo para você ter maiores informações sobre essa vivência, que é no presencial. No Gerão Menino estaremos lá, ok. Se possível, em Blumenau, depende do número de pessoas. Tá? Mas a gente está indo no sul e a gente está no meio, né? Mas é a questão da facilidade de distância. Blumenau é um pouco mais distante. Boa noite, Valéria. Valéria é responsável justamente lá por Rio do Sul, onde estaremos fazendo esse workshop. O contato dela está lá na página do evento,
Então, qualquer pergunta é com ela. Tá? Tem outros números lá para poder você ter as informações necessárias para participar desse nosso workshop. Mais alguma coisa? Temos uns minutos ainda. Aqui. A Skype colocou os acessos para o site dos geradores. A Maria Denise, os antigos funcionam? Aí eu não estou conseguindo me lembrar. Os antigos, o que, Maria Denise? Você está falando sobre os geradores? Os geradores, eles não perdem a sua capacidade de transmutação, tá? Justamente porque é uma combinação de limária de alumínio com resina, que é o que chama o orgônio, atrai o orgônio, e os cristais dentro é o que fazem esse processo de transmutação. Tá? São 5 cristais, são colocados nas vértices e no ápice, direção do ápice da pirâmide, desse formato piramidal. Só a orgonita em si já faz essa limpeza, mas os cristais, eles potencializam ela ainda mais. Então, antigamente, e aí tem pessoas que usam as caixas orgânicas, elas tem outro nome. Às vezes eu penso as coisas em inglês e esqueço como é que é em português. Mas, infelizmente, não é recomendável utilizá-las hoje em dia, porque em nossa volta nós estamos mergulhados em emissões eletromagnéticas de baixa e alta frequência. E a caixa em si, ela atrai tudo isso. Não tem um processo de transmutação. A ideia original do Wilhelm Reich era para pegar o orgônio bom, por isso que ele fazia assim, em ambiente de floresta, na natureza, porque ali tem o orgônio vibrando, algo que é benéfico para o corpo. E dentro das experiências dele, ele tinha vários casos de cura, inclusive de câncer, utilizando a caixa orgânica. Só que foi uma pesquisa que foi prejudicada por várias questões políticas e de governo. Então, ele, inclusive, foi aprisionado por isso. Agora, a caixa, o uso dela hoje em dia não é recomendável justamente por causa do que nos cerca. Tu entra na caixa e vai receber tudo que não é muito legal. São frequências nocivas. Tá? Agora, com os cristais na orgonita, aí tem essa mudança, não precisa descarregar. Tá? Muitas vezes o acumulador de orgônio do raio precisava ser descarregado na água corrente. O gerador de orgônio não precisa, devido a esse processo de transmutação. Não precisa ser limpo, descarregado. Tá? Então, essa é uma das vantagens desse aparelho. Informações estão nesse link que a Scarlett colocou aqui. Tá? O site é auricrescent.com. O Marco, mais uma vez, informações sobre a vivência. Sim, então é isso, Maria Denise, não tem prazo de validade os geradores de orgônio e as granadinhas. Tá? As granadinhas sendo pequenos geradores que são colocados em volta de torres de telefonia celular. É importante, se você tem uma torre perto da tua casa, é importante ter dessas granadinhas, umas 4, colocar em volta da torre, em locais assim, estratégicos, escondidos. Tá? Inclusive, as granadinhas, esse é o apelido, granadinha, ela tem um formato meio tosco e não fica muito em evidência.
O gerador de hormônio já é algo que a pessoa pode ter na sua casa e serve como até uma peça decorativa. Tá? Mas as granadinhas têm essa função para limpar, transformar a torre de telefonia celular em um enorme gerador de hormônio. Essa é a vantagem. Anos atrás, o Aldo Luiz, nosso colaborador, desde o início com o Ho'oponopono, o Godofredo e eu, nós o convidamos para fazer conosco algumas pesquisas e outras coisas. E perto da casa dele tinha uma torre. A primeira vez que eu fui lá, eu senti que tinha algo que vibrava, um certo mal-estar no ambiente. Então a gente deu uma volta no quarteirão para procurar ver de onde estava vindo essa emanação. E realmente tinha uma torre enorme de telefonia celular no quintal de um vizinho dele, do outro lado do quarteirão. Aí foi feita uma colocação desses pequenos aparelhos, granadinhas, e aí houve uma mudança no clima, no ambiente da vizinhança ali em função desse trabalho. É algo que o Godofredo e eu fizemos anos atrás, no Alto da Boa Vista, lá naquelas torres de transmissão de rádio e televisão. Nós colocamos vários desses aparelhos locais escondidos justamente para mudar o que estava acontecendo lá. Então, foi um trabalho que fizemos muito tempo atrás. Tá? Então, é recomendável fazer isso no seu local onde você mora. Tem casos, e isso está no e-book que você baixa no site, desse que está aqui, falando de alguns acontecimentos na Inglaterra, porque foi divulgado em jornal, onde um prédio inteiro de pessoas começaram a apresentar tumores cancerígenos em função das torres ou painéis de telefonia celular no topo do prédio. Então é importante, se você mora num prédio que tem esses painéis de transmissão de telefonia celular, é importante você ter um gerador em casa. E, se possível, fazer uma colocação das granadinhas lá no topo do prédio para neutralizar esse efeito. Tá? Isso são vários casos documentados, as pessoas entraram com ações contra a empresa, justamente por causa dos problemas de saúde. Então, são coisas que não são muito divulgadas, mas existem dados e comprovação do quanto prejudicial são essas frequências. Tá? Glorinha Gonçalves, a respeito da subida ao portal. Para mim é difícil me transportar para os locais, até mesmo identificar como me sinto a respeito de determinadas situações. A pergunta é, o que posso fazer para melhorar isso e obter mais benefícios na subida? Como eu disse, nós estamos fazendo essa vivência em Nazaré Paulista justamente para ensinar a fazer a subida ao portal pela experiência da estrutura. Antigamente eu achava que simplesmente fazendo nas sessões a pessoa ia aprender a fazer. Porque não é muito difícil, realmente não é difícil. Pela respiração, a pessoa já chega no lugar. Geralmente é porque a pessoa fica raciocinando muito sobre o processo. E aí é que entra a memória, querendo quantificar, muitas vezes repetir efeitos. E isso aí é o que prende a pessoa ao não conseguir. Tá? Eu vou ver como podemos abordar isso no futuro, nas próximas sessões, para dar um auxílio melhor para isso. Tá? Mas, no momento, o recurso é a vivência presencial que estamos fazendo. Tá?
Terezinha Palhano, bem-vinda. Ok. Marco Gerequim diz, vou fazer um campo minado aqui em casa com essas gavetinhas. Glorinha, ok. Tá, vamos procurar melhorar alguns aspectos no sentido da subida total, tá? Bom, a gente já inteirou a hora. Eu quero agradecer vocês pela presença, por compartilhar desse tempo, né? Geralmente a pessoa tem outras coisas para fazer, mas agradeço aí a presença por estar aqui me ouvindo e podendo participar com perguntas, simplesmente estando aqui. Me sinto honrado com isso, muito grato. Lembrando tudo que a gente divulga, visando sempre o bem-estar, a libertação da pessoa de questões, muitas vezes, que ela nem tem consciência do que está prendendo em determinados padrões. Então, quando ela acorda, ela desperta mesmo através do Ho'oponopono, no portal, ela começa a ver as coisas de uma outra forma, de outro jeito. Então, é aquilo que foi a chamada de hoje. É importante olhar tudo, entendendo que quando a gente se esforça para se consertar ou para solucionar um problema, na realidade a gente está mantendo o problema ativo, mantendo o cenário, sustentando, alimentando o cenário. Então, o importante é entender isso, porque a motivação para se consertar está partindo da onde? De memória, que acha que tu é uma pessoa quebrada, necessitada. E partir para fazer as coisas, a partir da necessidade, é quando tudo começa a realmente dar para trás, dar errado. O importante é o querer. Essa é a diferença entre o necessitar e o querer. A diferença é que no querer tu tem já uma visão nova de si, está sabendo o que tu está querendo fazer para realmente se expressar de uma forma despojada dessas identificações com memórias. Tá? Então, mais uma vez, muito grato. E a gente se vê amanhã na sessão virtual. Vamos ver, vai ser no YouTube a princípio. E essa reunião a gente coloca no nosso canal no YouTube, vocês podem ver depois. Lá também tem comentários, nós atendemos lá, a gente recebe os avisos que tem perguntas, outras coisas. E tem todos os registros lá de outras perguntas. Tá bom? Gratidão mais uma vez, boa noite a todos. Na paz do ser, como a gente diz sempre. Tchau.